Existe uma frase que é quase um bordão, que eu falo muito, mas eu não entendia de verdade a profundidade dessas palavras. O que você foca, expande. Isso é muito mais do que sobre você focar a sua energia para produzir um resultado. Isso tem a ver com a força criadora do seu pensamento, isso tem a ver com as suas emoções e você alimentar coisas boas no seu coração, na sua mente, todos os dias, para que essas coisas, sim, elas cresçam. Separei uma passagem aqui que está em Filipenses 4:8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui, Paulo está falando que a gente precisa pensar no que é bom. Ele não disse, em momento nenhum, para a gente meditar ou pensar em algo que fosse ruim. E isso é normalmente o que nós fazemos. Me incluo nessa que ainda também estou em processo de mudança. A gente vive um problema e a gente reclama, a gente pensa que vai dar errado, aí a gente puxa a ansiedade, começa a ficar ansioso, começa a pensar em diversos cenários do que pode acontecer para dar errado, que eu sempre falo que a ansiedade, ela sempre vai te levar a imaginar cenários catastróficos, as piores consequências possíveis. Ela nunca vai te fazer pensar que aquilo vai dar certo. E a ansiedade nada mais é do que uma energia de realização descontrolada. A gente não sabe dosar a nossa energia para fazer o que a gente precisa fazer, o que tem que ser feito, e a gente gasta essa energia que poderia estar sendo direcionada em produzir as causas da realidade que a gente deseja ter, das coisas que a gente quer criar, até mesmo dos problemas que a gente quer resolver, para pensar e pensar e pensar e pensar sobre aquilo, produzindo mais preocupações. Se você fica preocupada, se o teu foco é preocupação, o que você produz, o que você cria é mais dessa coisa, mais preocupação, mais medo, mais ansiedade. Por isso que a frase é: o que você foca expande. Se é nisso que você tá focada, é mais disso que você vai receber. Essa é a linguagem do universo que a gente precisa entender. O que sai de nós é um sinal. Nossas emoções, nossos pensamentos, tudo que sai da nossa boca é um sinal para o universo do que a gente quer, do que a gente é. E outra frase que eu gosto muito é que a gente não atrai o que a gente quer, na verdade a gente atrai o que a gente é. E a gente precisa fazer esse exercício constantemente de buscar se tornar a pessoa que vai realizar o que a gente quer. Então, a gente precisa meditar, pensar, refletir sobre tudo que for verdadeiro, sobre tudo que for nobre, sobre tudo que for correto, sobre tudo que for puro, sobre tudo que for amável, sobre tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, é nisso que a gente precisa pensar. E aí no 9 ainda complementa quando ele finaliza essa parte, né? Ele fala: ponham em prática o que vocês aprenderam e receberam. Ponham em prática. Não adianta a gente conhecer, aprender, buscar o conhecimento se a gente não se disponibilizar a colocar as coisas que a gente aprende em prática na nossa vida. Hoje em dia, eu já olho para tudo que me acontece pensando no que eu posso tirar de aprendizado e em que decisão eu vou tomar porque está me acontecendo isso. Isso é algo que eu sugiro para você a partir de agora.
Toda vez que acontecer algum problema na sua vida, para de se questionar, ai, por que isso tá acontecendo comigo e tal. Porque quando a gente coloca a pergunta por quê, a gente abre espaço para justificativa. Na escola, como é que era? Quando você tinha que justificar a tua resposta numa prova, qual era a pergunta que vinha na prova? Por quê? Então você abria espaço para uma justificativa. Quem abre espaço para ficar justificando suas ações na sua vida não está abrindo espaço para mudança, para trocar a justificativa, a reclamação, a murmuração, aquele ciclo repetitivo, aquele ciclo de frustração por uma mudança de rota e uma direção, uma decisão que vai te colocar em uma nova rota, em um novo caminho e que você vai tomar uma ação a partir dessa decisão. Porque decisão também sem ação, sem você implementar uma ação, você não tá dando força para essa decisão. E aí você fica com uma decisão que você vai ficar adiando. E tudo que você adia para o futuro, isso é uma chave importante também. Tudo que você fica adiando para o futuro, você também não realiza. Porque sempre que você joga para o futuro o que você precisa fazer, você tá jogando a tua decisão lá para frente. E esse dia, o futuro, ele não existe. O que existe na nossa vida é o presente. Lá na frente, vai ser o presente de novo. Então, não adianta você ficar jogando a decisão de iniciar a academia para a próxima segunda-feira, de iniciar a dieta na segunda-feira, de organizar suas finanças no final do mês, porque isso é você jogar a tua decisão para o futuro. E lembrem-se, o futuro não existe. O que existe é o momento presente e a gente precisa tomar as nossas decisões no presente. E aí sim a gente pode planejar alguma ação com data, com estratégia, com uma definição bem clara do que a gente vai fazer dia tal. Pelo menos a decisão você já tomou. E aí você marca a data para você implementar essa ação. Isso é uma chave bem poderosa. E outro versículo que embasa bastante também o que a gente quer trazer aqui sobre, poxa, tudo que eu tenho que pensar é bom. Então, se eu tenho que pensar no que é bom, é o que eu preciso focar e meditar. Nada do que é ruim eu posso ou devo pensar, porque não vai produzir nada de bom. Isso não vai produzir nada de bom. E a gente pula lá para Provérbios 23:7, que diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. A maneira que você pensa, você vai trazer a realidade. Se você pensa negativo, você vai trazer para a sua realidade consequências negativas do seu pensamento. Se você tá projetando resultados negativos, é isso que você vai ter. E quando você se preocupa, quando você foca no problema, é mais disso. Porque o que tá acontecendo? Quando você foca, você tá pensando. E quando você tá pensando nisso, não para de pensar nisso, é isso que vai ser materializado. É isso que vai surgir na sua realidade. Então, comecem a vigiar os seus pensamentos. E mais do que isso, como a gente, Natália, como a gente muda isso? É muito mais, e talvez uma maneira até mais fácil, mais simples do que você ficar vigiando os seus pensamentos, porque é algo bem mais subjetivo, né? Porque, pô, como é que eu vou ficar toda hora, pensei alguma coisa errada e eu vou conscientizar e vou mudar esse pensamento? Tem como, depois de muito treino, mas no início é realmente bem desafiador. Mas a gente precisa mudar, primeiro de tudo, a nossa comunicação. Se a gente só deixar sair da nossa boca palavras de bem, palavras que vão expressar o que é verdadeiro, o que é correto, o que é de boa fama e o que é digno de louvor, a gente, por mais que a gente no início ainda pense coisas negativas, a gente vigia a nossa boca, o que sai da nossa boca. E mudando a nossa comunicação, consequentemente a gente vai começar a mudar nossos pensamentos.
que vai mudar os nossos sentimentos, porque as emoções, os sentimentos, eles também têm tudo a ver aí com essa criação da realidade que a gente quer. E aí sim a gente muda tudo que a gente acredita e a gente começa a olhar para a vida, situações, o que você achava que era um problema, com outros olhos, um olhar mais de não do por que isso tá me acontecendo, ai, como eu sou coitada, para que isso está acontecendo? O que eu preciso aprender com essa situação para que eu me torne uma pessoa melhor? Porque lembra, de novo, só quando você se torna, ou seja, só quando você é que você atrai o que você quer. Então, olha para o que você realmente deseja e pensa quem é a pessoa que já acessa tudo aquilo que eu quero. Talvez essa pessoa, ela não seja nada parecida com você, mas você precisa trilhar o teu caminho para se tornar essa pessoa que já pode acessar a realidade que você quer. E aí sim, quando você se torna, você atrai. E é óbvio, se você focar na sua transformação, você vai expandir. Se você focar em todos os seus pensamentos positivos, a tua realidade vai traduzir isso para você. Você vai ser uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, vai viver no bem-estar, vai ter muito mais paz, mais tranquilidade ao passar pelos problemas que antes te preocupavam, te atormentavam, te davam medo, te colocavam num desespero, numa ansiedade, enfim. Você vai conseguir olhar para os problemas com um olhar de desafio e de querer transpor isso, de se motivar a sempre ir além, porque você está se trabalhando. E além de tudo, que eu acho que é o mais fantástico, você vai aprender a ser uma pessoa mais grata. Porque só quando a gente é grata pela vida que a gente já tem, do jeitinho que ela é, pela pessoa que a gente é, também do jeitinho que a gente é neste momento, é que a gente pode acessar a nova fase, o novo de Deus, a nova frequência em que você realiza teus maiores sonhos e às vezes até sonhos muito além do que você um dia sequer imaginou, sequer planejou. Eu sei que é clichê falar isso, mas nessa jornada da vida, o que importa não é o que a gente tem, nem o que a gente faz, mas o que a gente é e o que a gente busca ser e melhorar todos os dias. Eu espero que esse vídeo tenha te motivado a colocar teu foco nas coisas boas, nos pensamentos bons, em tudo que acontece de bom na sua vida, em tudo de bom que você já é, que você já tem, para que você expanda, atraia mais disso e que você deixe de lado as palavras ruins que você ainda fala, os pensamentos ruins e os sentimentos ruins. Vigie a porta da tua boca para que você quebre esse ciclo de trazer para a realidade tudo de ruim que você está pensando sobre. Deus te abençoe.